Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo eu tenho uma difícil missão que é falar desse grandíssimo clássico Os Buddenbrook, A Decadência de uma Família, do escritor alemão Thomas Mann. Eu li essa edição da Companhia das Letras e esse é o terceiro livro lido do meu desafio, lendo 5 grandes clássicos para 2018. Também já temos aqui no canal Os Miseráveis e Grandes Esperanças, não deixa de conferir. Imagine um grande livro clássico que foi determinante para a conquista do Prêmio Nobel de Literatura do Thomas Mann, publicado em 1901 e que segue as escolas do realismo e do naturalismo. Mas não pense que por ser um livro de 1901 é um livro datado, que não conversa com os tempos atuais. Ele fala de diversos temas relevantes ainda hoje, como por exemplo, a decadência burguesa, as pressões e brigas familiares, a desigualdade social e de gênero. Fala brevemente, mas fala sobre relacionamento homoafetivo, sobre transtornos mentais e sobre bullying infantil e escolar. Eu não tinha lido até o presente momento nenhum outro livro clássico que abordasse esse tema. O pano de fundo histórico do livro tem duas grandes facetas: a econômica, que vai envolver a vida burguesa e a crescente e progressiva industrialização na Alemanha, e o pano de fundo político, que vai envolver as guerras desde depois da Primavera dos Povos, a guerra entre irmãos contra a Prússia, a guerra contra a França, a guerra franco-prussiana, até a unificação da Alemanha. O livro também tem um grande componente autobiográfico. O Thomas Mann pensou, por que não utilizar esses personagens reais, a minha própria família burguesa, para compor um cenário muito mais realista. Inclusive chegou a rodar uma lista na cidade de Lübeck para tentar descobrir quem era cada um dos personagens. Um tio do Thomas Mann ficou completamente aborrecido, porque ele se identificou com um personagem que, eu diria, não é muito bem quisto nesse livro. Em nenhum momento há a menção de que essa cidade, a cidade dos Buddenbrook, é a cidade de Lübeck. Mas você consegue reconhecer pelos pontos turísticos, pela fortaleza, pelos nomes das ruas e inclusive hoje em dia na cidade de Lübeck existe uma casa que hoje é museu, que é a casa dos Buddenbrook. Nem preciso dizer que eu fiquei completamente entusiasmada para conhecer o norte da Alemanha depois de ler esse livro, principalmente Lübeck, para conhecer esse museu e também conhecer um pouco mais sobre a vida do Thomas Mann. Esse é um livro muito inteligente, com diversas camadas, e um ponto alto, ao meu ver, é o narrador, que tem todo um humor irônico, sarcástico, ao mesmo tempo que ele leva a narrativa de uma forma fatalista e pessimista, o que traduz muito a inspiração e a admiração do Thomas Mann por Wagner, um grande compositor, e Schopenhauer. Inclusive, você conhecer um pouco mais sobre a obra de Wagner e também sobre algumas das ideias de Schopenhauer vai fazer com que você consiga absorver muito mais desse livro. Contudo, não é um livro de forma nenhuma difícil de ser lido. Inclusive, se eu fosse recomendar algum livro, eu recomendaria do Thomas Mann que começasse por esse. Muitas pessoas já comentam que aqui a escrita é mais fluida, mais leve e talvez seja realmente uma boa introdução aos estudos sobre o autor. Mas vamos agora nos ater ao enredo, sem spoilers. Esse livro vai falar muito mais do que sobre um ou outro personagem, sobre a história de uma firma familiar que comercializa grãos. O início do livro é a inauguração em uma festa de uma grande mansão da família. E essa mansão representa o nome dos Buddenbrook, o seu poder, a sua riqueza e o seu prestígio entre seus pares. Vamos acompanhar a firma e os familiares da firma ao longo de 4 gerações e 40 anos, ali por volta de 1835 até 1875. Tudo orbita ao redor da firma, as inspirações pessoais, as inspirações profissionais e inclusive os casamentos. A maioria dos personagens, à exceção de alguns poucos, deixam de viver, deixam de aproveitar a vida para conseguir o melhor para a firma. Muitos vão assumir aquela expressão que vemos muito hoje em dia dos workaholics, daquelas pessoas que vivem para trabalhar e não trabalham para viver. Inclusive, o nome Buddenbrook virou uma expressão para o ciclo da vida das empresas familiares, que envolve a ascensão, a consolidação e o declínio. E aqui não é nenhum spoiler, uma vez que já vemos no título o que vai acontecer com essa história. E esse declínio também gera um outro grande simbolismo, que é o declínio da nobreza de títulos para a ascensão da nobreza do dinheiro. Se é que existe algum antagonista nesse livro, é a família Hägerström, apesar de eu acreditar que o principal antagonista é o próprio destino. E assim, a família Hägerström é inspirada no Anel dos Nibelungos, na família Hagen, que é o antagonista de Siegfried.
De certa forma, existem críticas ao autor neste momento, pois a família Hägerström representa o antissemitismo latente na Europa. Através da leitura do livro e através dos textos de apoio, eu percebi que o antissemitismo era uma coisa estrutural nessa Europa do fim do século XVIII e início do século XIX. O próprio Thomas Mann, apesar de ter tido ideias antissemíticas aqui nesse livro, depois se desconstruiu e foi um forte defensor dos judeus. Inclusive, esse foi um dos motivos para o seu exílio na época do nazismo. Seria impossível falar com detalhes sobre diversos assuntos abordados aqui no livro. Eu vou falar sobre aqueles que mais me chamaram a atenção, aqueles que mais tocaram o meu coração. E o primeiro que eu vou comentar são os questionamentos sobre o papel da mulher no casamento, sobre divórcio e traição. Sobretudo como os casamentos também eram uma negociata de dinheiro e influência, e como as boas aparências eram muito mais importantes do que o resto, e na qual o luxo era uma característica de quem era bem nascido. Exemplificando essa vida de aparências e o poder do dinheiro, veja só esse diálogo da página 63 e vê se não parece com os tempos atuais. De uma garota para outra garota, ambas crianças. O meu pai tem 1000 thalers, e isso equivale a uma medida monetária. E quanto tem o seu pai? Aqui temos brigas entre irmãos, brigas por dinheiro e também aquelas pessoas que hoje em dia costumamos taxar de nem estuda, nem trabalha. E sobre a briga de irmãos, olha só o que tem na página 258. Existem muitas coisas feias neste mundo, pensou a consuleza Kroger Buddenbrook. É até possível que irmãos se odeiem e se desprezem. Isso acontece, embora pareça horroroso. Mas não se fala disso, dissimula-se. Ninguém precisa saber dessas coisas. Aqui também vemos uma ascensão por uma educação de uma masculinidade tóxica, em que fumar, beber, mostrar força física e virilidade era muito importante nesse século XIX. Tive 2 grandes personagens favoritos nesse livro. A primeira é a Tony, que é uma personagem cheia de defeitos. Ela é presunçosa, ela é soberba e ela não trata bem as pessoas que ela julga como inferiores. Apesar disso, nós conseguimos nos identificar com ela e nós torcemos por ela, apesar de muitas vezes nossa torcida não ter valido tanto assim. E outro personagem querido foi o meu crush do livro, o Morten, um estudante de medicina revolucionário, e eu queria ter visto muito mais dele no livro, e para mim existem 2 trechos especiais nesse livro. O primeiro é a iluminação de um personagem através da música, ele tocando uma composição. Esse é um trecho belíssimo. E o segundo é um diálogo da Tony, na página 354. Agora você tem de me ouvir. Como? Será que na vida apenas é vergonhoso e escandaloso aquilo que se torna público e do que se fala? Ah, não. Muito pior é o escândalo clandestino que silenciosamente nos corrói e devora o respeito que temos por nós mesmos. Será que nós, os Buddenbrook, somos pessoas que só por fora querem ser, como se diz aqui, piramidais, enquanto dentro dessas 4 paredes engolimos toda espécie de humilhações? Portanto, é fácil compreender porque esse livro é um clássico e é o meu segundo livro favorito de 2018 até o momento. Só perde para Os Miseráveis. Também uma disputa super difícil, não é? Recomendo muitíssimo que vocês leiam, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!